explicar pra gente o que ele descobriu. Os e-mails adulterados, no caso Vitor Ramos. Oi para vocês todos aí no Rio. Pois é, Fabi, o Fred está aqui com a gente, vai explicar esse caso, né? Babi também. E antes do Fred explicar a reportagem que eu vou mostrar antes para vocês, é importante a gente voltar um pouco ao tempo e até explicar como funciona uma transação de um jogador quando tem um contrato com um clube do exterior. Isso lembrando que o Vitor Ramos era do Palmeiras e foi para o Vitória. Boa tarde, Fred. Fala, Thiago. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde ao pessoal ligado no Tá Na Área. Pois é, acho que vale a gente explicar, porque o que a gente mostra na reportagem, que é a conclusão do inquérito feito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não trata se a questão do Vitor Ramos ter saído do Palmeiras diretamente para o Vitória, se era legal ou ilegal. Isso não está na investigação, não é isso que estava sendo apurado. Como funciona? O que foi a polêmica toda? Lá em fevereiro do ano passado, o Vitor Ramos foi apresentado no Vitória da Bahia. E ele jogava até então no Palmeiras, só que o contrato, os direitos federativos do atleta, pertenciam ao Monterrey, Clube do México. A dúvida era, o jogador tinha que sair do Palmeiras, voltar para o Monterrey e só depois ser transferido para o Vitória, ou se poderia ser transferido diretamente do Palmeiras para o Vitória. Na possibilidade dele ter que voltar para o México, não poderia, porque a janela de transferências lá no México estava fechada. Então, se tivesse que fazer isso, ele não poderia jogar naquele momento, porque ele estaria em condição irregular. O que a CBF entendeu? A CBF trocou mensagens, essa dúvida chegou do Vitória para a CBF, por meio do Reinaldo Busoni, que é o diretor de registros e transferências da CBF. Um diretor do Vitória e o Reinaldo Busoni trocaram 6 e-mails, mais ou menos, e aí eles perguntam, o Vitória pergunta, como que deveria ser feita a transferência do jogador. E ali o Reinaldo Busoni dá algumas explicações. Só que lá, isso em fevereiro, só que lá em dezembro, já no fim do ano, o Inter, na semana que antecedia o jogo decisivo do Inter contra o Fluminense, que acabou decretando o rebaixamento do clube gaúcho, o Inter teve acesso a esses e-mails, só que esses e-mails já estavam diferentes aos e-mails que o Reinaldo Busoni diz ter trocado com o dirigente do Vitória lá em fevereiro. Então, é isso que a CBF passou, é isso que a CJD passou a investigar, porque o que dizia esses e-mails? Os novos e-mails diferentes, com novas versões? Então, isso foi o que foi apurado, né, nessa investigação, a gente vai mostrar ali na reportagem daqui a pouquinho. O grande problema foi que, lá em dezembro, o Inter até convocou uma coletiva de imprensa lá em Porto Alegre para dizer que os e-mails que ele tinha eram verdadeiros. E a CBF, por meio do Busoni, também foi à imprensa dizer que não, que os e-mails dela eram verdadeiros. E aí ficou aquela coisa, quem está falando é verdade. E é isso que a gente vai mostrar na reportagem agora para saber do que se tratam esses e-mails. Vamos ver agora na reportagem, então. Um inquérito com mais de 700 páginas, quase 4 meses de investigação para desvendar o caso que sacudiu o futebol brasileiro nos últimos meses. Fevereiro de 2016, depois de jogar pelo Palmeiras, o zagueiro Vitor Ramos é apresentado pelo Vitória, contratado por empréstimo. Mas o que seria uma simples troca de clube foi parar nos tribunais. Os primeiros questionamentos levantaram a dúvida. A transferência deveria ser considerada nacional ou internacional, uma vez que os direitos federativos do atleta eram do Monterrey do México. Essa pergunta foi feita pelos dirigentes do Vitória a Reinaldo Busoni, diretor de registros e transferências da Confederação Brasileira de Futebol. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não viu irregularidade e arquivou as denúncias contra o Vitória. Parecia que o caso ganharia um ponto final. Parecia. É desespero da torcida do Inter. Drama aumenta demais. A Série B se aproxima para o Internacional. Muita tristeza. A torcedora chora demais. Na véspera da última rodada do Brasileirão do ano passado, o Inter flertava com o rebaixamento. O time gaúcho não conseguia reagir dentro de campo. Fora dele, os dirigentes tentaram evitar aquela que seria a primeira queda do clube. Os dirigentes colorados queriam que o time baiano fosse punido por ter escalado Vitor Ramos. O Inter usou como provas os e-mails trocados por Reinaldo Busoni e o diretor do Vitória.
Logo depois que os e-mails foram divulgados pela imprensa, o diretor de registros e transferências da CBF também foi a público questionar a veracidade do documento apresentado pelo Inter. O inquérito foi aberto no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A investigação foi conduzida pelo auditor Mauro Marcelo, delegado de polícia em São Paulo e ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. 2 perícias foram feitas nos e-mails apresentados pelo Inter e pela CBF, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Elas confrontaram o conteúdo das mensagens. A conclusão de uma das perícias apontou que os e-mails apresentados pelo Inter exibem inúmeras alterações e sofreram modificações capazes de descaracterizar seu sentido original. Nessa mensagem enviada à CBF consta a frase: "O Palmeiras e o clube mexicano devem dar uma conclusão ao TMS sobre o empréstimo do atleta para o Palmeiras." TMS é o Sistema de Transferência Internacional da FIFA. Nesse mesmo e-mail, agora apresentado pelo Inter, a frase está diferente. Tem um erro de português. Abaixo, outra mudança. Repare na frase, abre aspas, "Precisa-se analisar se o empréstimo estiver concluído. O ITC permanece no Brasil e o jogador não terá mais vínculo com o mexicano." Fecha aspas. Esse trecho não consta no e-mail apresentado pelo Clube Gaúcho. Nessa outra mensagem, mais alterações. Note que o remetente do e-mail é Bernardo Zalan, funcionário da CBF. Ele diz que o clube mexicano deve entrar em contato imediatamente com a FIFA para buscar orientações e que tudo deve partir dele e de seu interesse em emprestar o jogador. Dele, no caso, é o Monterrey. Já o e-mail apresentado pelo Inter, o trecho final da frase foi retirado e o mais grave, dá a entender que a mensagem foi enviada por Reinaldo Buzzoni e não Bernardo Zalan. O Inter checou a veracidade desse e-mail? Não, Fred, nós não tínhamos em absoluto por que suspeitar que haveria alguma inconsistência, alguma alteração. Inclusive o conteúdo do arquivo que nós recebemos e apresentamos é um conteúdo perfeitamente factível, o que está dito ali está de acordo com a legislação desportiva, portanto não havia nenhum motivo para suspeita de qualquer ordem. O Internacional também contratou uma perícia para rastrear essas mensagens adulteradas. Descobriu-se que elas passaram nas mãos de advogados e empresários do futebol. O laudo apontou ainda que essas mensagens percorreram um longo caminho antes de chegarem ao Beira-Rio. Uma fraude que começou na cidade de São Paulo. As investigações apontaram que o Inter protocolou os e-mails adulterados no STJD às 6h56 da tarde, no dia 7 de dezembro do ano passado, 81 minutos depois de receber os arquivos. De acordo com as investigações, o Inter recebeu os e-mails dos advogados André Ribeiro e Breno Tanuri. Os dois são sócios deste escritório na capital paulista. Houve uma solicitação do nosso cliente, a gente só podia autorizar, só podíamos encaminhar o e-mail para o Inter se houvesse essa autorização. Essa autorização ocorreu, nós encaminhamos o e-mail. Ciência de que eles foram adulterados eu nunca tive. No dia anterior, os arquivos passaram pelo empresário Décio Berman. Décio é agente FIFA e trabalha no futebol há 15 anos. O senhor em algum momento soube que estava encaminhando algum e-mail supostamente irregular? Pode ser alguma. Meu objetivo principal era dar o melhor atendimento para o meu cliente. Eles me solicitaram esse tipo de auxílio e eu acabei encaminhando os e-mails para quem era devido. O cliente citado pelo empresário é o Monterrey. No mesmo dia 6 de dezembro, Décio recebeu o arquivo de Antônio Gutierrez, advogado do clube mexicano. Gutierrez não respondeu aos nossos e-mails. A investigação chegou a acreditar que a fraude nos e-mails teria sido feita pelo Monterrey. Mas nos últimos dias descobriu-se que os arquivos foram modificados por Francisco Godoy, representante do jogador Vitor Ramos. Segundo o inquérito, no dia 29 de fevereiro de 2016, ele repassou as mensagens ao Monterrey. Francisco Godoy não aceitou dar entrevista, mas deu explicações por telefone. O que era relevante no e-mail, encaminhei para o clube. No entanto, o e-mail não teve nada que alterou o conteúdo, o assunto do que era que tinha que fazer o Monterrey, né?
A minha finalidade, a nossa finalidade, na verdade, era viabilizar, regularizar o visto, que nós estávamos encerrando quanto tempo, senão o jogador vai perder a temporada. Com o inquérito encerrado, cabe agora ao Procurador-Geral do STJD decidir se oferece ou não denúncia contra o Internacional. Como há ainda indícios de crimes previstos no Código Penal, o caso será encaminhado ao Ministério Público do Rio. A OAB também vai avaliar a conduta dos advogados citados na investigação. O relator afirma que houve má-fé por parte dos advogados ao tentarem alterar a veracidade dos fatos. Já o Inter foi indiciado no artigo 61 do Código Disciplinar da FIFA, que trata do uso de documentos forjados ou falsificados. A pena pode ser até a exclusão do time da Série B do Brasileirão. Não acredito nessa possibilidade, mas a competência do STJD para examinar a questão. Existe essa possibilidade? Eu acho que não há nenhum motivo para isso. Só para a gente alinhar, daqui a pouquinho o Fred vai continuar explicando para a gente, mas a Procuradoria do STJD ainda não ofereceu denúncia para o caso, né? A gente está falando de uma possível consequência, mas a gente ainda não tem a denúncia do Isso, caso. o trâmite foi esse, agora encerrou o inquérito. Certo. Então, em vias normais, e se fosse um caso menos complicado, o Procurador-Geral do STJD, Dr. Felipe Bevilacqua, teria até 2 dias para analisar se apresentava ou não denúncia. Então, como é um caso complexo, ele pediu um pouquinho mais de tempo para o presidente do STJD, e aí isso foi aceito. Então, a tendência é que ele se manifeste sobre esse caso, se oferece denúncia ou não, e em quais artigos os citados na reportagem podem responder. Isso deve ocorrer só no fim da semana que vem. Mas isso tem um paralelo. Há aí indícios de crimes também previstos. Isso que eu ia te perguntar. Isso, então isso vai para o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai apurar se houve alguma irregularidade, algum crime praticado por alguém aí. Mas conversando com alguns advogados, citam, por exemplo, quebra do sigilo das comunicações, uma vez que esses e-mails foram trocados entre o Vitória e a CBF, como foram parar nas mãos do Inter, por exemplo. Então isso pode ser apurado. Falsidade ideológica, uma vez que os e-mails que foram apresentados constam que o